Uningá, que o futuro é aqui. Bom, vamos lá? A unidade 1 vai discutir os fundamentos principais da administração financeira. O foco aqui é entender como que nós discutiremos os principais conceitos, a ideia da ferramenta, de curto prazo, longo prazo, e como é que você decide com base nisso. Primeiro vamos discutir as funções da administração financeira de modo geral. Ponto 1 é discutir o planejamento financeiro. Nesse caso pode ser de curto prazo ou de longo prazo. Curto prazo diz respeito às gestões cotidianas. Então, como que a empresa garante o pagamento das contas em dia? Fornecedores, contas diversas. Depois, se eu penso numa indústria, como é que eu vou definir para essa fábrica o seu processo de custeamento? Então, se eu produzo calça jeans, como que eu vou definir quanto cada peça custa? Depois, quanto eu vou definir por quanto cada peça pode ser vendida? Ponto 2, trabalhar com o controle financeiro. O que significa controle financeiro para a empresa de modo geral e de modo específico para a administração financeira? Aqui é o controle das suas ferramentas de previsão, principalmente. Quando você faz um orçamento de caixa, para gerenciar, contar caixa, você faz uma previsão de quanto você precisa ter em caixa ao longo dos próximos meses ou dos próximos dias. Aí nós temos a parte do previsto e do realizado. O que é você fazer o controle? Um aspecto é você comparar se o que você previu aconteceu na prática para ver se tem alguma distorção ou não. Outro ponto é discutir a ideia da administração dos ativos. O ativo faz parte do balanço patrimonial da empresa, que diz todo o investimento que a empresa fez em cada conta e em cada valor. Quando você pensa em investir, eu tenho que pensar também em valores e depois em rentabilidade. Então a função principal do ativo, lá em último caso, é garantir para o empresário e para a empresa algum tipo de valor. O ponto específico é o seguinte: quanto investir em cada ativo? Se eu penso num ativo circulante, quanto deixar em caixa disponível para fazer os pagamentos, quanto a empresa deve investir em venda a prazo, que é o crédito que ela dá para o cliente dela. Então, se eu faço uma venda a prazo, qual o prazo que eu vou garantir para o cliente pagar? 10 dias, 30 dias, 40 dias, 60 dias? E se eu concedo um prazo maior, qual que é a implicação desse prazo para o meu pagamento das minhas contas? Porque o que significa vender um estoque a prazo? Eu entrego para o cliente um produto agora, ele vai me pagar só num prazo futuro. Então eu preciso pagar as minhas contas mesmo antes de receber do meu cliente. Depois tem a gestão dos estoques. O estoque em termos financeiros significa você ter o produto para você vender para o seu cliente. Mas eu não posso ter estoque em excesso. Estoque em excesso significa que eu vou perder um pouco meu poder aquisitivo. E se eu penso que meu estoque é perecível, eu posso comprar muito estoque, esse estoque perder o prazo de validade, eu vou perder também um pouco de dinheiro por conta disso. Então, quanto comprar de estoque, se eu compro o estoque a prazo, se eu compro o estoque à vista, são decisões que a empresa precisa ter claro para tentar decidir com base nessa informação, depois com isso criar valor para o acionista. Se eu começo a descer um pouco mais o meu ativo, eu começo a pensar nas contas do ativo não circulante, imobilizado, investimento e intangível. Eu penso numa máquina. Então, se eu tenho uma fábrica, quanto eu preciso investir em máquina? Muito investimento, pouco investimento. Se eu vou depreciar essa máquina, como é que eu vou depreciar essa máquina para garantir que ela vai ter o aspecto contábil correto? Se eu for vender para a renovação das máquinas, por quanto eu vou vender? Depois, se eu decidir investir também no investimento de longo prazo, quanto eu vou destinar do operacional para o aspecto do investimento? Se eu não posso prejudicar o negócio ou ganhar dinheiro, então risco e retorno são variáveis importantes. E depois tem a contrapartida, que é o passivo. Todo investimento que a empresa faz tem que ter uma contrapartida. O dinheiro não vai para lugar nenhum e também não vem de lugar algum. Ele precisa ter uma fonte. Essa fonte é, a grosso modo, dois aspectos. Ela pode ter uma fonte de dinheiro de terceiros, a empresa não tem, mas ela vai financiar, ou de um banco, ou de um fornecedor, ou vem de capital próprio, ou capital social. Quando uma empresa que já existe, ela tem lucro e decide reinvestir o próprio lucro. O último ponto é você trabalhar com os passivos ainda, a ideia de criar uma estrutura de capital ótima. Todo passivo que a empresa usa tem um custo, tanto o dinheiro que não é meu, quanto o dinheiro que é meu.
Quando eu penso em um banco, para você pensar em juros é mais fácil. Eu vou no banco, vejo quanto ele cobrou da empresa e consigo calcular a taxa efetiva de juros. Mas o meu capital também tem custo, que é o custo de oportunidade. Que ao invés de você investir no investimento A, eu investisse em B, então o quanto eu ganharia ou deixaria de ganhar em investir em outro é o chamado custo de oportunidade. Tá? Depois vamos discutir algumas tarefas básicas da administração financeira, mas no papel cotidiano. Gestão de caixa. Qual que é a função principal da empresa manter valores em caixa? Ponto 1 é a transação, que é o cotidiano. A empresa precisa pagar as diversas contas que ela tem que pagar ao longo de um mês. Salário, fornecedores, contas diversas e assim por diante. Ela não pode manter muito caixa, que vai ficar muito conservador e o caixa não rende nada. Ela está deixando de ganhar com outro tipo de investimento, nem pouco caixa. Pouco caixa significa que ela não vai conseguir pagar suas contas em dia, então vai ser um caixa deficitário. Não pagando as contas em dia gera algum custo adicional. Então, se eu faço uma compra a prazo de um fornecedor e não consigo pagar essa conta em dia, vou pagar aquela conta que eu já devia, mais uma parcela adicional de juros. Outro motivo para você manter a conta em caixa é a ideia da especulação. Você aproveitar algum tipo de oportunidade que porventura apareça no mercado. Então, por exemplo, o seu fornecedor vende um lote de estoque maior e se você pagar à vista tem desconto. Então, se eu tenho um caixa disponível, eu posso comprar esse estoque à vista e ganhar um desconto a mais que eu não ganharia se comprasse parcelado. Passamos ainda na conta do ativo circulante a gestão das duplicatas a receber. Vender a prazo é uma dificuldade que a empresa tem que ter. Se ela não vende nada a prazo, eu não vou ter nada de inadimplência, que é um ponto positivo. Mas se eu não vendo a prazo, o meu concorrente vende e eu posso não vender por conta disso e ele vender mais que a minha empresa e ganhar mais dinheiro por conta desse fato. Então, cada negócio precisa avaliar qual é o limite da venda a prazo em termos de ganho e risco. Vender a prazo pode trazer para a empresa um ganho porque ela vai cobrar uma parcela a mais de juros, porque eu vou ter um risco de não receber. Mas eu vou avaliar se esse risco compensa o prazo de espera ou se o meu capital de giro comporta uma venda a prazo. Depois, ainda no ativo circulante, a conta menos líquida, que é a conta estoque. Estoque eu posso usar, por exemplo, o famoso diagrama de Pareto, que é a curva ABC. Eu divido o estoque em 3 grupos, em termos de importância, o grupo A, o grupo B e o grupo C. O grupo A é o grupo mais importante, o grupo B é o grupo um pouco menos importante que o A, e o grupo C, o grupo que eu vou demandar menos ação e menos importância. Não quer dizer que ele não é importante para nada, mas ele tem uma importância um pouco menor. E eu vou trabalhar com esses grupos para trabalhar, não ter muito esforço num grupo, menos importante, e pouco esforço em outro grupo mais importante. Depois vem a gestão do risco, que é um aspecto que acompanha toda decisão que a empresa toma. Não dá para garantir nada que você vai ter sucesso. Eu posso pensar em comprar um produto para vender um certo preço e não conseguir vender por o preço que eu queria porque algum concorrente vende por um preço um pouco abaixo do meu. Ou porque o mercado não gostou do que eu quis vender, ou achou que é um pouco com baixa qualidade, ou porque saiu de moda, ou porque tem alguma coisa que substituiu o meu produto. Então o risco sempre existe. Eu vou avaliar se esse risco pode ser assumido e pode ser calculado, mas nunca eliminado. E a ideia é tentar sempre reduzir esse risco ao máximo, para que você consiga garantir que a decisão seja mais correta. Então a empresa decide sempre pensando em acertar, mas com um risco envolvido, para tentar criar sempre valor para o acionista, que é o nosso ponto principal, que comentei com vocês no começo da apresentação. Depois, a ideia de controle financeiro. Então você tem que controlar, por exemplo, a sua conta caixa com o fluxo de caixa, para garantir que seu caixa sempre vai ter um valor disponível no momento certo e na hora certa. Eu posso controlar as minhas contas a receber, para que você não venda muito a prazo, não perca muito com inadimplência, e também os estoques. Estoque exagerado, eu posso perder poder aquisitivo. Então, o controle é um aspecto primordial da ação do planejamento que você vai avaliar. Se o que você quis fazer deu certo, e se não deu certo, como ele pode ser corrigido, que é um aspecto fundamental para a gestão. Depois, gestão dos custos e preços.
toda empresa precisa calcular com rigor o seu custo, senão eu posso vender por um preço que não cubra o meu custo e eu posso vender muito e nunca alcançar um lucro que eu quero, porque eu tenho um preço equivocado. E também pensar no preço. Eu posso pensar no preço para trabalhar com o markup. Markup é uma ferramenta contábil que garante que você vai ganhar o seu lucro desejado, vai pagar todos os seus custos, despesas e ainda assim gerar o lucro que você quis com o seu preço contábil. Depois é você garantir que o mercado absorva aquele preço ou não. E o último ponto dessa função é trabalhar com a gestão tributária. No Brasil nós pagamos muitos impostos, esse é um aspecto primordial, mas aqui é a ideia de planejamento. Como a empresa pode pagar menos imposto sem ser ilegal? Dá para fazer isso? Dá com um bom planejamento. Depois uma discussão sobre o que é risco e o que é retorno. Em grande modo, em grande aspecto, a empresa precisa sempre tomar decisões sobre investimentos, sobre os ativos. Quando você pensa em estoque é um tipo de investimento de curto prazo. Então, quanto comprar de estoque é uma decisão que eu tenho que tomar. Se eu compro muito estoque, já vimos, eu posso perder poder aquisitivo, ter um estoque muito obsoleto, não conseguir vender no prazo combinado. Pensem quem trabalha com roupa ou trabalha com coleções e compra muito uma coleção de inverno. O inverno acaba ou não foi tão frio quanto eu esperava, eu não consegui vender esse estoque no prazo, preciso liquidar. Aí vendo por um preço mais barato, recebo o dinheiro que eu teria que receber, pago as minhas contas, compro uma nova coleção e aí o ciclo continua. Então, todo ativo demanda uma avaliação específica de quanto comprar daquele ativo, quando comprar. Porque senão eu tenho um risco muito grande e a empresa pode perder todo o tempo que ela tem de gestão, tudo que ela investiu por conta de um risco mal elaborado ou mal pensado. Depois, como é que eu vou gerenciar os meus recursos? Todo o dinheiro que a empresa tem disponível precisa ser investido corretamente para que você consiga ter, por fim das contas, o valor para o acionista. Dinheiro mal investido é um dinheiro perdido. Dinheiro perdido aumenta para a empresa o custo e reduz o lucro que ela apura lá no DRE, que ela vai montar num outro momento. Depois, quando você pensa em financiamentos, eu tenho que pensar em duas questões. Primeiro, como que você vai financiar a sua operação normal da empresa? Eu tenho um exemplo bem básico para que vocês entendam. Quando você compra matéria-prima para você produzir, por exemplo, posso comprar de fornecedor ou posso comprar de banco. Qual que é mais vantagem? Você emprestar dinheiro de banco ou emprestar do seu fornecedor? Em linhas gerais, é mais barato você comprar de fornecedor. Então, você gasta menos com juros comprando a prazo do fornecedor do que você emprestar dinheiro de banco. Então, quem decide isso é a empresa. Como financiar o seu capital e o seu investimento, da onde que esse dinheiro virá e quanto você vai pagar por ele se for uma fonte de terceiros. Depois, eu também posso usar um capital próprio. Capital próprio é um dinheiro dos sócios ou da empresa. De onde que ele virá? Se eu tenho uma empresa SA, por exemplo, eu vou emitir novas ações, eu vou decidir para reinvestir mais o seu lucro e vou dividir menos para o acionista na forma de dividendos, para que você consiga investir nos seus ativos de modo condensado e melhor. E no fim das contas, cada decisão correta que nós temos aqui em cima, eu gero o que eu espero sempre no fim da empresa ou no fim da gestão, que é criar valor para o acionista. Outro aspecto importante é você trabalhar com a relação da finanças com outras áreas da administração. Aqui eu separei duas mais importantes, economia e contabilidade. Não dá para você pensar em gestão financeira sem pensar em saber economia. Por exemplo, o que é inflação? A inflação atrapalha a minha gestão ou não? Com certeza sim. Se eu penso em crescimento econômico, se o Brasil ou o país cresce mais ou cresce menos, afeta a minha empresa? Se eu penso em taxa Selic ou taxa de juros, então a taxa praticada mais alta afeta os meus passivos de terceiros? Sim, porque eu tenho um capital que fica mais caro. Se eu tenho um dinheiro que é mais caro, quando você vai investir, o lucro tende a ser menor. E o último aspecto da economia é trabalhar com relação custo-benefício.
Então você sempre vai investir num projeto que o benefício supera o seu custo. Senão, ele é inviável em termos financeiros e em termos econômicos. O aspecto contábil é o aspecto de você entender os demonstrativos contábeis mais básicos. No nosso caso, ativo, que é o balanço patrimonial, passivo, que também faz parte do balanço patrimonial, que é o investimento e fonte de financiamento, e também o DRE, que é o local que a empresa apura o seu resultado, para avaliar se ela vai ter lucro ou se ela vai ter prejuízo no fim de um exercício fiscal. Pode ser um ano, pode ser 6 meses, pode ser um trimestre, um bimestre, um mês ou até um espaço menor que isso. Depois o aspecto de você avaliar os seus demonstrativos contábeis. Então pense que um contador ele pode fazer o balanço para você, gestor financeiro, ele vai montar o ativo, vai montar o passivo, vai montar o DRE, mas é nosso papel avaliá-lo, avaliar cada conta para ver se a empresa está bem em questões patrimoniais, em questões de resultado principalmente. Aqui é um exemplo básico dos principais demonstrativos contábeis. Nós temos aqui o DOAR. O DOAR ele vai trabalhar com o CCL, que é o capital circulante líquido. Ele vai explicar por que o seu capital circulante líquido muda de um período para outro. DOAR significa demonstrativo das origens e aplicações dos recursos. Temos o DFC, que trabalha com o fluxo de caixa. Então a empresa vai discutir por que a sua conta caixa mudou de um período para outro. Se foi um aumento porque você recebeu suas vendas a prazo, que chegaram ao prazo de você receber, ou porque você vendeu algum ativo, ou porque você pagou alguma outra conta. Então, toda mudança do caixa precisa ser explicada para alguém que for fazer a avaliação financeira disso. Temos do outro lado o DMPL, que discute por que o seu patrimônio líquido mudou, que é o capital próprio. Então, se ele aumentou, por que ele aumentou? Quais ações a empresa fez para o seu patrimônio líquido aumentar ou diminuir? Temos o DLPA, que é o lucro acumulado que a empresa decidiu reinvestir. Pensem o seguinte, a empresa teve lucro, apurou no seu DRE, que é o resultado do exercício. Ela pode dividir o lucro para o acionista ou pode reinvestir no próprio negócio. Quando você reinveste, eu vou trabalhar com o DLPA, que vai mostrar por que esse lucro foi reinvestido e o que a empresa fez com ele. E no fim das contas temos o DVA, que é o demonstrativo do valor adicionado, que você vai explicar por que e como você dividiu o valor que a empresa criou. Então, qual parte foi para o fornecedor, para o funcionário, para o governo na forma de imposto ou para o acionista na forma de dividendo. No fim, eu discuto com vocês a ideia das decisões financeiras. Falei para vocês no começo que gerenciar significa decidir, levando em conta retorno, levando em conta riscos, decisões de investimentos e de financiamentos. Esse é o nosso ponto principal. Contem comigo para entender melhor os conteúdos, não esqueçam de ler os próximos assuntos, resolver os próximos exercícios e, enfim, no fim das contas, estudar.